Olá, povo de Deus! Olá, abençoados do Senhor! Como vocês estão? Glória a Deus! Podem glorificar o nome do Senhor nesse momento, exaltá-lo e dizer obrigado por tudo que tem feito na minha vida? Eu creio que sim, Deus é bom em todo tempo, não é verdade? Eu quero meditar com você no dia de hoje, numa passagem que particularmente eu acho incrível e quase todas as pessoas conhecem. Vou falar do jovem chamado José. O José lá do Egito, o José que foi governador, o José que interpretava sonhos, não é verdade? Ou bênção. Quero meditar com você rapidamente nos versos que está em Gênesis, lá no capítulo número 45. Porém, eu quero antes falar algo ao teu coração. Nós temos na palavra do Senhor alguns, entre aspas, heróis. A própria Bíblia nos diz que em Hebreus capítulo 11 que existe ali uma galeria de heróis. Heróis que até as crianças, né? Glória a Deus por isso, sabem as histórias deles de cor. E nós adultos nos baseamos na fé desses também de cor. E glorificamos a Deus pela vida deles, né? Glorificamos ao Senhor por esses que passaram e deixaram bons exemplos para nós. As crianças, se você lhe pedir para contar quem é o teu herói na Bíblia, algumas, ou eu acredito que a maioria, né, vão nos responder: eu sei, levanta a mão, Davi. Por que Davi? Porque Davi venceu o Golias, porque Davi matou um urso, porque Davi matou um leão, porque Davi era um guerreiro com espada. Davi é um jovem segundo o coração de Deus. Davi é um homem, né, que tinha Deus em primeiro lugar. Então, nós vamos encontrar muitos jovens, muitas crianças, adultos até dizendo: foi Davi, Davi é um herói, Davi foi meu herói. Outros vão dizer para mim assim: não, também tem Josué. Josué foi um líder que logo após a morte de Moisés, ele assumiu aquele povo e levou aquele povo para a terra prometida, Canaã. José foi aquele homem que fez com que o povo marchasse em volta de Jericó e as muralhas caíram. Josué. Então, Josué também é um herói, segundo muitos na palavra de Deus. E algumas outras passagens que, se nós lermos, nós vamos encontrar Josué triunfando. Também, se perguntarmos quem foi seu herói, muitos vão dizer: foi Moisés, né? Moisés que tirou o povo do Egito, da escravidão. Moisés que fez com que esse povo atravessasse o Mar Vermelho, pé enxuto, seco. Foi Moisés que orou e Deus respondeu, fazendo chover o maná do céu. Foi Moisés que fez tantos milagres. Então, muitos têm Moisés como um herói. Outros vão me dizer Noé. Eu estou dando só alguns exemplos. Noé. Por que Noé como herói? Noé, ele ouviu a voz de Deus, construiu a arca e tirou o povo, a sua família, daquele lugar, levou para um outro lugar, e a partir de Noé, Deus fez tudo novo, começou. Então Noé é um herói. Alguns vão me dizer: não,
Tem Daniel. Olha, eu estou dando um exemplo de mostrar para você quantos heróis nós temos na palavra do Senhor. E alguns vão dizer assim: Daniel, por que Daniel? Porque o jovem Daniel, quando esteve quando esteve cativo na Babilônia, ele não se corrompeu. O jovem Daniel, ele esteve na cova lá, jogaram ele junto com os leões, e os leões não o comeu, não o estraçalhou. Daniel, ele também foi jogado numa fornalha, e aquela fornalha com fogo ardente não queimou. Daniel é o meu herói. Olha que lindo, quantos heróis. Nós vamos encontrar também muitos dizendo até no Novo Testamento, não, foi João Batista, porque João Batista, ele pregou, ele anunciou Jesus Cristo, ele disse àquele povo para que houvesse arrependimento. Ele é meu herói, porque ele abriu caminho para o Senhor Jesus Cristo, né? E eu não estou dizendo nem do Senhor Jesus Cristo, eu estou dizendo de homens, de pessoas que passaram na Bíblia, né, nos tempos deles, e fizeram a diferença. Nós temos também, por exemplo, Pedro com todos os seus defeitos, né? Pedro com tudo isso. Pedro, ele na pregação lá em Atos, ele diz a palavra que numa mensagem 3.000 ou mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor, se entregaram ao Senhor pela a pregação de Pedro. Portanto, Pedro também é um herói. Enfim, vamos encontrar Paulo, vamos encontrar João, né? Até mesmo no Apocalipse, pregando ali, trazendo a mensagem de Apocalipse. É meu herói. Mas eu quero me deter a você nesse dia de hoje em José, lá do Egito. Quem foi José? José foi o neto de Abraão. José foi filho de Isaac, o filho da promessa, o filho que Deus deu a Abraão. E José como filho de Jacó, né? Como filho de Jacó. Então, Jacó, vamos retomar aqui para não ficarem perdidos, tá? José é filho de Jacó, que o pai foi Isaac e o avô foi Abraão, ok? Né? Para não dar confusão. Então, José era um filho querido de Jacó. José amava assim a família, amava o pai, e o pai o amava, e os outros irmãos tinha uma certa inveja de José. Todos nós conhecemos a história, só estou dando aqui uma relembrada, ok? Então, certo momento dessa história, os irmãos estão no campo e o pai manda José ir com eles, e José vai até eles, né? E eles ali tramam algo para acabar com José, né? Alguns pensam em matá-lo, e outros, como Rubem, que era o irmão mais velho, disse, não vamos matá-lo, mas jogaram ele num buraco, né? Essa é a história. E ali, quando passou, os mercadores eles venderam José, e a túnica, a roupa de José, eles ensanguentaram num animal, né? E levaram para o pai, dizendo que José estava morto. Bom, basicamente essa é a história de José. E José tinha sonhos desde naquela época, e também interpretava os sonhos. É isso que fazia com que os irmãos dele ficassem um pouco invejosos, né? Com inveja.
Até aí tudo bem? Então José foi agora levado para o Egito. Lá no Egito ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ali a esposa de Potifar, conhecendo-nos a história, lançou-se sobre ele, tentando seduzi-lo, porque a Bíblia diz que José era um homem formoso. Ele imediatamente não quis fazer isso, porém a esposa tramou e avisou o marido, dizendo que esse homem José queria apanhá-la fisicamente e aproveitar dela. O homem, Potifar, o lançou na cadeia. Na cadeia, José esteve acompanhado com 2 homens, segundo a palavra de Deus, um copeiro e um padeiro, né? E esses homens tiveram sonhos, e esses sonhos José interpretou, né? E o copeiro, o padeiro morreu, e o copeiro, né, segundo a interpretação dos sonhos que José deu, ele voltaria novamente para o palácio para servir a Faraó. Muito bem. E assim aconteceu. Chegando no palácio, Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar esses sonhos. Porém, o copeiro disse a Faraó: eu conheci um homem na cadeia, e esse homem interpretou o meu sonho, e deu tudo certo. Faraó manda chamar José na sua presença para interpretar o sonho. E José, de uma forma sobrenatural, interpreta aquele sonho. Bom, tudo bem até aí. E tudo que o faraó sonhou aconteceu. E José foi colocado como governador, né, pela interpretação do sonho e pela sabedoria e pela a mão do Senhor sobre todo o Egito. Interessante. Aí depois, onde eu quero ler com você, em Gênesis capítulo número 45, depois que José já estava como governador, já tinha passado um tempo, José manda, né? Aí vem os irmãos ter com José. E eu quero ler com você a partir daqui, então. Gênesis 45, para meditarmos rapidamente na palavra. Diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo mundo, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, porque ele estava no Egito, ele estava diferente, lógico, né, no Egito, de quando os irmãos o colocaram naquele buraco, de quando venderam, né, ele estava diferente, e aí nesse reencontro ele se fez conhecer aos irmãos, e levantou a sua voz, versículo 2, com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Olha o que Deus fez, o plano de Deus. E o versículo 4, né? E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. No versículo número 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou
adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, versículo 8: não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém? Vamos ficar até aqui em Gênesis capítulo 45, do versículo 1 até o versículo número 8. Olha que lindo! Então José diz àquele povo, aqueles irmãos, os irmãos dele: olha, não fique com pesar no coração de vocês, não fique temerosos, tristes, não fique, porque não foi vocês que fizeram isso. Vocês foram apenas instrumentos de Deus para que eu chegasse até essa terra chamada Egito. E aqui, nessa terra chamada Egito, Deus me levantou como o segundo homem desta nação, como governador, para para dar livramento a vocês pela fome, pela seca que está acontecendo. Então, eles se alegraram, eles festejaram, e nós lemos na palavra, na continuação, que depois vieram toda a sua casa, todo o seu rebanho, seu pai, e eles ficaram numa terra muito boa, em Gósen, e ali eles começaram a ter uma nova vida, né, debaixo da proteção de José. E nós continuarmos lendo, a gente vai depois ter a finalização desse livro de Gênesis, Êxodo, né, em que José morre, mas depois entra Moisés, tira eles da escravidão, porque já era não aquele faraó, né, que José servia, mas um outro, deixou eles escravos ali durante 400 anos. Enfim, nós conhecemos a história. Eu quero me deter em José. A Bíblia diz para nós, no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo número 12, diz que nossa luta não é contra a carne, porque está escrito assim: porque contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isso que nós temos que ter em mente. José, ele não viu aqui a luta contra os irmãos, não. Ele viu, sim, a mão de Deus quando Deus o enviou para o Egito. Nós também, da mesma forma, temos que ter essa convicção de que nós não temos que lutar contra a carne, contra sangue, contra as pessoas. Porque as pessoas, elas podem ser usadas para nos abençoar. Até o inimigo nos abençoe. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, diz o seguinte: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Glória a Deus. O que eu estou querendo dizer? Não retribuam mal com mal. José não retribuiu aos irmãos dele com mal. Pelo contrário, os abençoou e reconheceu que Deus estava fazendo aquilo para livramento do seu povo. Então, se por um acaso alguém
se levantou contra a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amado que está vendo esse vídeo hoje, né? Para tentar fazer mal contra ti, para tentar te colocar como uma pessoa que não tem futuro, para levantando palavras de desprezo contra a tua vida, levantando situações em que você não é culpado, mas faz você de culpado, injustos, fazendo você, né, ficar com o coração abatido, triste. Às vezes acontece isso, infelizmente, até mesmo diante de pessoas muito próximas a nós, com quem nós nunca imaginaríamos que aconteceria. Pessoas que se levantam contra nossas vidas, assim como irmãos de José, irmãos de sangue, assim também na nossa vida. Às vezes, uma pessoa ela é usada até mesmo pelo inimigo, como instrumento dele, deixa-se usar para trazer palavras de maldição. Mas a Bíblia nos diz que toda palavra de maldição lançada contra nós, ele a transforma em bênção. Então, se alguém lançou uma palavra contra ti, nesse dia eu quero dizer que essa palavra que aparentemente seria uma maldição, o Senhor está transformando em bênção na tua vida. Pode glorificar a Deus por isso? José estava no poço em um dia. No outro dia, ele estava como governador. Talvez você hoje, né, está num poço, ou te jogaram no poço, ou te jogaram para os leões, como fizeram com Daniel, ou te fizeram entrar numa fornalha, como fizeram com Daniel. Porém, pode ter certeza absoluta que você não morrerá na fornalha e nem com os leões, porque o Senhor será contigo e é contigo em todo momento. Fará com que você se levante e se sente junto a príncipes, como diz a palavra. Fará com que você esteja por cabeça e não por cauda. Glória a Deus por isso. Então, se você está com teu coração triste, ou se alguém tentou te entristecer nesse dia de hoje, eu quero trazer essa palavra ao teu coração. Deus é contigo. O Senhor é o teu juízo. O Senhor é o teu advogado. O Senhor é aquele que intercede segundo a própria palavra. Jesus Cristo está sentado à destra do Pai, intercedendo pela tua vida. Você não morrerá, você viverá. Você não entrará em falência, você prosperará. Você não ficará prostrado, você se levantará, porque a mão do Senhor há de levantar-te nesse dia de hoje, colocar-te em pé e fazer com que você ande como um governador nessa terra. Você sabia que nessa terra onde você está hoje, seja ela em que país for, você é o embaixador de Cristo? E como embaixador de Cristo, você tem as leis do Senhor, a autoridade do Senhor sobre a tua vida. Quero orar por ti em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra foi ministrada hoje. Eu quero, Senhor, pedir a tua bênção na vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está vendo esse vídeo nessa hora. Esse que está talvez triste, abatido por alguma palavra ou algum ato, alguma coisa que alguém se levantou contra a sua vida. Senhor, quem é maior? Nós sabemos que é o Senhor. O Senhor é o Deus que cuida e que zela de nós. E eu peço a Ti, cuida, Senhor, como ninguém mais pode cuidar, a não ser o Senhor, desta vida, alegrando o coração, trazendo unção sobre a cabeça dela, curando de toda enfermidade, curando a alma de todo abatimento, de toda tristeza. E, Senhor, e prosperando em tudo quanto ela fizer.
É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por esta palavra, meu irmão. Glória a Deus mesmo. Ô bênção. Eu quero... Estamos encerrando aqui o vídeo, como sempre falo, né? Não posso deixar de fazer esse convite a você que está vendo esse vídeo, de repente chegou até você sem saber como chegou, né? Mas chegou, e eu quero convidar a você a entregar o teu coração, a entregar a tua alma, a entregar-se a Jesus Cristo. A Bíblia diz que se nós confessarmos o Senhor Jesus Cristo como nossa boca, com a nossa boca, que Ele é o Senhor, e crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Isso se encontra lá na carta aos Romanos, capítulo número 10, versículo número 9. Se você quiser, confira depois. Então, como que eu obtenho uma salvação? Somente abrindo a boca e confessando e acreditando no coração que Jesus Cristo é o único Senhor. Se você nunca fez, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu o recebo no meu coração. Acredito que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Creio que o Senhor é o único que pode escrever o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome, Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, atos, gestos e tudo que não te agradou até o dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Pai, deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa vida que, com toda sinceridade, com simplicidade, creu no coração e abriu a boca confessando o Senhor hoje como Salvador. Eu peço a tua bênção na vida dele. Guarda, Senhor, esconde, torna-o invisível aos olhos do inferno e prospere todo o seu caminhar nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por tudo. Coisa boa, lindo ao Senhor. Eu quero também, finalizando mesmo agora o vídeo, pedir a você que compartilhe com outras pessoas, mostre esse vídeo, põe no seu grupo, no seu WhatsApp, no Instagram, enfim, Facebook, na sua rede social. Ponha lá, né? Faça lá uma propaganda, uma publicidade desse vídeo, tá bom? E você que ainda não se inscreveu no canal, é muito fácil. É só você colocar aí, aparece a minha foto, né, no finalzinho, aí no canto, você clica na minha foto, vai lá, inscrever-se, inscreva e já está inscrito. Tem um sininho, clica no sininho, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, e também tem um joinha lá, tem um like. Coloque lá o seu joinha, porque isso ajuda a divulgar o vídeo também. E nos comentários, fique à vontade. Posta o seu comentário, seja crítica, seja o que for, coloque lá. E se você também, de repente, eu entreguei hoje o meu coração a Jesus, ouvindo a palavra que o Senhor ministrou através de você, isso vai trazer alegria a mim, vai me edificar e vai fazer com que eu continue a fazer esses vídeos, tá bom? É um incentivo, na realidade, é muito bom. Deixe lá seu comentário, tá ok? Então, que eu sempre digo e sempre vou dizer, com um sorriso no rosto, eu te digo: Jesus Cristo te ama e eu também. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do seu amigo Anderson.